Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, a Palavra de Deus Cura 3395, a curtir e também a compartilhar as nossas reflexões. E o nosso texto base da nossa reflexão de hoje está em livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, versículo 2 e 3, onde diz assim o nosso texto: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. E o tema da nossa reflexão é: o que o Senhor me disser, isso falarei. Eu já quero iniciar essa nossa reflexão te fazendo uma pergunta: será que ainda temos dito aquilo que Deus tem falado aos nossos corações para profetizar? Será que ainda há profetas de Deus? Será que em meio a tantas atrações deste mundo, ainda há homens e mulheres dedicadas a proclamar somente o que o nosso Deus tem nos mandado falar? E a resposta, para a glória de Deus, para a glória de Deus, sim, ainda há. Louvado seja Deus, ainda há homens e mulheres, mesmo em meio a tentações deste mundo. Ainda há, irmãos, que não se dobraram aos fascínios do Deus desse século e têm mantido, sim, o seu compromisso com a palavra da verdade. E a prova disso é que existem os falsos. E ninguém se dedica a falsificar algo que não seja e que não haja o real, o que não seja verdadeiro. Em nossa reflexão de hoje, assim como no passado, podemos observar que muitos falam em nome do Senhor, mas na verdade eles somente têm proferido apenas o que desejam e não o que Deus realmente tem dito. E o mais grave ainda para tudo isso é que há quem os ouça, ainda há os que dão ouvido e os siga em seus enganos. Mas o nosso Deus, Ele está levantando uma geração de remanescentes fiéis, profetas da verdade, profetas que pregam e declaram somente a palavra da verdade. Assim como Ezequiel e Micaías, servos de Deus que, mesmo em meio ao perigo, mesmo em meio à opressão, não se dobraram à mentira. Eu quero dizer que Deus está te levantando como profeta da verdade, que não temerá o que vai sofrer. Fale somente a verdade. A pergunta que nos fazemos neste dia de hoje é: ainda temos dado ouvido aos falsos profetas? Será que temos identificado o falso do verdadeiro? E deste versículo nós podemos extrair, no mínimo, 3 lições, 3 aprendizados que nos ajudam, auxiliam a identificar quando é a voz de Deus ou a voz do engano. E a nossa primeira lição é que os falsos profetas seguem seu próprio coração, mas o verdadeiro profeta sempre ouve a voz de Deus. A voz de Deus estará sempre conforme a palavra, conforme o que diz na Bíblia. Meus amados, é necessário para nós ouvirmos e discernirmos qual é a voz que tem falado, conhecendo assim a voz do nosso Deus, conhecendo a palavra de Deus. Ezequiel 13, verso 3 diz: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os falsos profetas, eles sempre falam o que as pessoas querem ouvir. Eles não recebem a revelação de Deus, mas sempre inventam mensagens agradáveis. Assim mesmo como nos dias de Jeremias, eles diziam, Jeremias capítulo 6, verso 14, paz, paz, quando não há paz. Em tempos atuais, nos dias de hoje, muitos pregam o evangelho do homem. Muitos pregam o evangelho sem arrependimento, sem mudança de comportamento, um evangelho sem cruz e sem compromisso. Mas os verdadeiros profetas, eles anunciam o juízo de Deus e principalmente sempre o que Deus manda falar, ainda que a mensagem seja dura. Assim como João Batista em Mateus capítulo 14, verso 3 e 4, foi um exemplo disso, ao confrontar Herodes com a verdade. Ainda, meus amados, nós devemos seguir esse exemplo, ainda que nos custe a cabeça. Meus irmãos,
cuidado com mensagens que só agradam a carne. A voz de Deus, ela nos chama, ela sempre nos chama ao arrependimento e à santidade. A nossa segunda lição, o nosso segundo aprendizado é que os falsos profetas enganam, mas o verdadeiro profeta alerta o povo. Ezequiel capítulo 3, verso 5, capítulo 13, verso 5 diz: Vós não subiste as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Os falsos profetas não preparam o povo para o juízo. Os falsos profetas, eles apenas entretêm sem exortar o povo a consertar suas vidas. Os verdadeiros profetas, mas os verdadeiros profetas de Deus, eles sim, eles se preocupam com a santidade do povo de Deus. Miqueias capítulo 3, verso 8 nos diz: Mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Meus amados, que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e do poder para anunciar a palavra da revelação da verdade, que só encontramos em Cristo Jesus. Meus irmãos, os dias atuais nos é necessário de homens e mulheres que falam a verdade, chamando o povo ao arrependimento. E a nossa terceira lição é que os falsos profetas falam de si mesmos, mas os verdadeiros profetas falam do Senhor em nome de Jesus. Interessante, assim como João Batista, ele dizia: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Ezequiel capítulo 3, verso 7 diz: Não tendes visto vaidade e nem falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor disse, sendo que eu tal não falei. Os falsos profetas falam aquilo que lhes convém, mas louvado seja Deus. Os verdadeiros profetas, eles se distinguem e falam apenas o que Deus manda. A nossa Bíblia, dentre alguns profetas que pregam a verdade, nós temos o exemplo de Micaías, homem este que, mesmo pressionado a falar o que os outros queriam, ele diz em 1 Reis capítulo 22, verso 14: O que o Senhor me disser, isso falarei. Meus irmãos, o que o Senhor nos disser, isso nós devemos falar. Muitos nos dias atuais querem adaptar a mensagem. Muitos querem adocicar a mensagem de Deus para agradar a quem vive em completo pecado. Mas a mensagem ao pecador é: arrependa-se. A mensagem de Deus ao pecador é que Deus amou sim o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos crer no Salvador, crer em Jesus e ter uma mudança de comportamento, arrependimento. Meus amados, o verdadeiro profeta, ele permanece fiel ao que Deus tem ordenado. Será que nós temos mantido fiéis ao que Deus tem falado? A pergunta que nós fazemos aqui é: temos amaciado, temos mudado a mensagem de Deus? Ou temos pregado o que Deus tem falado, o que Deus tem nos ordenado? Nessa nossa reflexão, nós aprendemos e cremos sim que o nosso Deus, ele ainda levanta, ele muda e destrona reis e sacerdotes e também profetas para levantar os verdadeiros que não negociam a sua palavra da verdade. Jesus, ele nos advertiu em Mateus capítulo 7, verso 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O nosso Deus, ele está chamando a cada um de nós para ouvir e dar a atenção somente à sua voz. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Ou se reconciliar com ele, reconhecendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Meu irmão, minha irmã, diga um sim para Jesus e receba a salvação. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.